Nada foi capaz de reverter uma opinião pública embriagada por mais de 2 anos de pressão e de crise econômica. A Lava Jato prosseguiu forte até o impeachment entrar na sua fase final. Lula foi conduzido a depor e possivelmente será preso. Isso é antes da prisão do Lula, né, gente? E eu acertei, né? Possivelmente será preso, como de fato Supremo foi. Tribunal Federal, formado antes de mais nada por pessoas que viveram e que vivem numa sociedade altamente estratificada, pertencentes a uma casta social privilegiada, com vocação escravocrata e colonialista, cooptada ou por interesses escusos, ou por convicção de classe, se absteve, usou da prerrogativa da independência entre os poderes e, como Pôncio Pilatos, lavou as mãos. Não podemos esquecer que os nobres juízes e suas famílias também vão ao mercado. Uma opinião pública radicalizada pela crise e um ambiente social proto-fascista pode, e por que não, causar problemas, como o enfrentado pelo eminente ministro Teori Zavascki ao submeter ao STF o processo de investigação sobre Lula, tirando O que aconteceu, né? O que aconteceu com a teoria? assim da jurisdição de Sérgio Moro. Além da opinião pública habilmente conduzida pelos interesses da mídia monopolista, Eu já alertava sobre os problemas, né? há ainda no STF o eminente ministro Gilmar Mendes, o ministro militante, não raramente visto na companhia de notórios tucanos, também responsável por presepadas como liberar o médico libanês estuprador, ou deferir uma liminar redigida em seu próprio escritório de advocacia, a fim de impedir a posse de Lula como ministro no auge da crise política. Havia, desde o princípio desse processo, uma pressão muito grande sobre os ministros do STF. A ampla maioria dos ministros foi indicada durante o período dos governos do PT, e num montante de outras teorias conspiratórias, criadas no Brasil nesse ambiente de incubação do golpe, havia o mito do STF comprado pelo PT, fato que já havia sido desmascarado durante o julgamento do Mensalão, onde esses mesmos eminentes ministros não deixaram de condenar todos os principais caciques do PT. A construção desse mito também contribuiu, como disse Lula, em uma das suas ligações particulares, que foram divulgadas durante o período do espetáculo dos vazamentos seletivos, para acovardar os ministros do STF. E é lógico, não podemos deixar de dizer: o PT teve culpa sim, e muita. Afinal, as denúncias não eram inventadas, ampliadas talvez, e com certeza as falcatruas dos opositores do governo eram abafadas. Como o caso clássico do helicóptero apreendido pela Polícia Federal com quase meia tonelada de pasta base de cocaína que pertence a um senador da oposição. O problema é que a corrupção do PT indigna mais. Afinal, um povo despolitizado observa o executivo como sendo o único responsável pela ineficiência dos serviços públicos e pela crise econômica. Dentre as estratégias de convencimento, chamou a atenção para a criação de mitos, como esse do STF comprado. Os mitos em relação ao PT eram variados, como o das urnas eletrônicas, que seriam fraudadas. Essas mesmas urnas que elegem políticos do PSDB há mais de 20 anos em São Paulo. Até hoje o Bolsonaro conta essa história da eleição fraudada da Dilma Rousseff. Inclusive, na reunião ministerial da semana passada, onde ele chamou todo mundo para criar pânico em relação às urnas, ao processo eleitoral, ele voltou a falar disso, seus apoiadores voltaram a falar disso. Mas é interessante o que eu vou falar agora, porque esse pânico naquela época ainda não tinha a dimensão que tem hoje, que é um pânico alimentado pela indústria da mentira do Bolsonaro. Mas reparem, a indústria da mentira que o Bolsonaro se utiliza não foi inventada pelo Bolsonaro, e é legal eu assistir isso lá do longínquo 2016, porque essa indústria ela foi estimulada pela mídia de massa, que não contradizia as informações falsas, estimulada pela chegada desses think tanks liberais financiados, né, por esses grupos capitalistas que eu citei antes. Então, a indústria da mentira que criou essa paranoia surgiu lá. Então, vejam, não teríamos Bolsonaro sem tudo isso estar acontecendo lá em 2016.